Olá pessoal, bem-vindas aqui ao canal de novo. Voltamos à nossa programação, vou dizer assim, a programação normal, abordando sempre os nossos assuntos relacionados à nutrição, à alimentação, à saúde e à qualidade de vida. Hoje, como eu havia prometido, nós vamos conversar sobre a importância do mineral selênio para a nossa saúde. Eu, inclusive, sou suspeita porque é um dos oligoelementos que eu cuido muito. E eu tenho alguns, obviamente, alguns minerais, algumas vitaminas, algumas proteínas, fitoquímicos, enfim, que eu sou, confesso, apaixonada pela grande importância que traz à nossa saúde. E o assunto de hoje então é a respeito do selênio. Antes de darmos início, eu peço a vocês que se inscreva aqui no canal. Ao final do vídeo, deixe o seu curtir, o seu like, compartilhe o vídeo com suas amigas, com a sua família, ok? Então vamos lá, esse assunto é extremamente interessante. Como eu digo, sem selênio não há saúde. Eu considero o selênio um dos minerais fundamentais para a nossa saúde, para o nosso organismo, para o nosso metabolismo e a nossa fisiologia humana, obviamente, ok? Então vamos lá. Vamos ao nosso vídeo de hoje a respeito do mineral selênio. Eu confesso a vocês que até hoje, com os meus 36 anos de nutrição clínica, ainda me surpreendo, me chama muito a atenção o grande número de pessoas que são deficientes no mineral selênio. E essas pessoas, na sua grande maioria, aí eu falo na minha prática clínica, nem sabem que possuem essa carência. Eu tenho por hábito, é a minha conduta clínica, sempre solicitar o selênio como um dos exames laboratoriais. Mas eu quero iniciar o vídeo dizendo que tanto a falta quanto o excesso são ruins. O que é o selênio? Ok, é um mineral. É, como eu falei inicialmente na chamada do vídeo, é um oligoelemento e ele é considerado essencial para o nosso corpo humano. Por quê? Porque ele participa de inúmeras funções metabólicas, inclusive ele age auxiliando o nosso sistema imunológico. Ele age também no metabolismo hormonal, por exemplo, no metabolismo hormonal da nossa tireoide. Ele também se relaciona à infertilidade, ele também se relaciona a neoplasias, as doenças cardiovasculares e tantas outras que acontecem, tantas outras reações que acontecem no nosso organismo e que precisam de selênio. Vou começar aqui falando das funções importantes do selênio. A primeira delas, e que é realmente a que eu considero a mais importante, é que o selênio age, ele atua contra os radicais livres. O selênio é um poderoso antioxidante. Todos os dias nós estamos expostas a agentes agressores, né, que atacam o nosso organismo e que prejudicam o funcionamento do nosso corpo, causando assim envelhecimento precoce, levando a um maior risco de desenvolvimento de várias doenças, como diabetes, doenças inflamatórias, as doenças também degenerativas, enfim, esses agentes agressores que nós chamamos, e vocês já conhecem, porque já me referi anteriormente a eles aqui, são os radicais livres. Estes radicais livres podem vir do meio externo, como situações de estresse, por radiação solar, por poluição, por tabaco, enfim, por inúmeros
inúmeros fatores externos que acabam resultando num desequilíbrio. Ele age, o selênio, dentro das nossas células, combatendo esses radicais livres, que são os agressores, né, que atacam nossas células. O excesso desses radicais livres, pessoal, no organismo, ele é combatido por antioxidantes. Antioxidantes esses que são produzidos pelo nosso corpo ou também podem ser absorvidos através da dieta. E esse sistema antioxidativo possui um grupo de enzimas. Eu tenho que falar aqui um pouquinho sobre isso. E esse nosso sistema de defesa enzimático é o primeiro que vai agir contra esses radicais livres. Nós temos antioxidantes, como eu falei, endógenos, produzidos pelo nosso próprio organismo, e também aqueles que nós obtemos através da nossa alimentação, da nossa dieta. Esses antioxidantes endógenos, eu vou destacar aqui dois que eu acho muito importantes e que eu acho interessante que vocês saibam. Entre as enzimas, nós temos enzimas endógenas, né? Nós temos o superóxido dismutase, a catalase e a glutationa peroxidase. Pois bem, o superóxido dismutase precisa também do selênio, mas não só do selênio, precisa também de manganês, de cobre, de zinco, como cofatores. O superóxido dismutase, essa enzima atua positivamente sobre os processos degenerativos e de envelhecimento do nosso corpo. Mas, como eu falei, não é somente um mineral que nós precisamos. E com relação ao sistema da glutationa peroxidase, precisamos também do selênio, mas precisamos também como cofatores níveis adequados de vitamina B2 e de magnésio. Resumindo, essas enzimas que nós produzimos, né, que são enzimas endógenas, têm uma função antioxidante, e essa função antioxidante é extremamente importante, porque é preciso que nós consigamos proteger as células do nosso corpo, que nós consigamos reduzir as substâncias tóxicas causadas pelo estresse oxidativo. Uma outra questão importante do selênio: o selênio, ele pode ajudar na prevenção de alguns tipos de câncer. Ele pode ajudar a diminuir o risco desses cânceres, principalmente quando nós falamos em câncer de fígado, câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de próstata. Por quê? Porque o selênio tem a capacidade de reduzir danos desse estresse oxidativo, reduzir também os danos ao nosso DNA e melhorar o nosso sistema imunológico. Vários estudos apontam que o selênio pode, inclusive, destruir algumas células cancerígenas. O alimento rico em selênio pode, pessoal, auxiliar as pessoas, inclusive, que estejam passando por tratamentos de químio ou de radioterapia. Eu falei agora em imunidade, vamos falar um pouquinho dessa relação do selênio com o nosso sistema imunológico. Ele é fundamental, ele é importantíssimo para nossa imunidade. Ele melhora a nossa defesa,
e melhora a nossa resposta imunológica. Nós temos muitas pessoas, por exemplo, que costumam ter infecções recorrentes. Por exemplo, uma infecção na garganta, por exemplo, uma gripe, enfim, recorrentes e que podem, sem que a pessoa saiba, estar associado a uma imunidade comprometida. Pode estar ocorrendo uma carência de selênio. Bom, nós também podemos relacionar o selênio às doenças cardíacas. O selênio pode proteger contra doenças cardíacas e vários estudos mostram que o selênio é fundamental para impedir futuros eventos cardiovasculares, como, por exemplo, o infarto. Nós sabemos que essa enzima que eu acabei de me referir, a glutationa peroxidase, ela é dependente de selênio. E o que ela faz? Ela impede a oxidação do nosso colesterol ruim, como vocês chamam, o colesterol LDL, porque na verdade o colesterol LDL tem a sua funcionalidade. O grande problema é quando esse colesterol LDL está oxidado. E a glutationa peroxidase, ela evita essa oxidação nociva do LDL. O selênio também diminui marcadores de inflamação, ajuda a evitar aquelas inflamações recorrentes, como eu falei, uma inflamação, por exemplo, no ouvido, uma inflamação na garganta e tantas outras. O selênio também é importante como auxiliar na nossa cognição. Ele pode ajudar a diminuir o declínio mental, que é natural para todos nós, mas ele pode ajudar a diminuir a velocidade desse declínio mental, já que o estresse oxidativo é um gatilho para doenças como Alzheimer, como doença de Parkinson, como esclerose múltipla. E pode, inclusive, o selênio ajudar a melhorar a memória, inclusive, daquele paciente que já tem doença de Alzheimer. Uma outra relação benéfica para nós é do selênio com relação ao nosso pulmão. Por exemplo, o selênio é ótimo, é coadjuvante para resolver, para auxiliar doenças de vias aéreas. Ele diminui a inflamação de várias vias aéreas, como, por exemplo, ajuda nos sintomas, a diminuir os sintomas da asma, né? A questão que eu falei inicialmente com relação à fertilidade pode interferir nos hormônios sexuais, mas a grande preocupação que as pessoas têm normalmente é com relação à perda de gordura, não é mesmo? E o ganho de massa muscular. E a boa notícia é que o selênio também está envolvido nesses processos. É muito comum que as pessoas que não fazem exercício, que não praticam uma atividade física, essa perda de massa muscular, que nós chamamos de sarcopenia. Acontece em várias pessoas, mas ela é muito mais significativa, por exemplo, nos idosos. É muito comum, pessoal, os idosos aparecerem no consultório com baixos níveis de selênio. É muito comum que esses idosos percam massa muscular, o que é um indício, né, de vários problemas de saúde. Esses baixos níveis de selênio podem levar a uma aceleração desse processo de sarcopenia.
Assim como o mineral também é importante para quem deseja ganhar massa muscular. Aquele outro indivíduo que faz atividade física, principalmente aqueles exercícios de alta intensidade, o selênio é importante porque as atividades físicas elas geram muitos radicais livres e aí o selênio entra justamente no que eu me referi, a ação contra esses radicais livres. Como também o mineral ajuda a aumentar a recuperação muscular. E com relação à perda de gordura, temos a importância aqui da saúde tireoidiana, né? Que é a glândula mais importante no aumento do nosso metabolismo. Então, como pode o selênio nos auxiliar na perda de gordura? Como eu falei, tireoide, saúde tireoidiana. O selênio está diretamente envolvido com a tireoide. Falando em tireoide, vamos lá um pouquinho. O selênio ele é fundamental no metabolismo dos hormônios tireoidianos. Nós sabemos que a tireoide produz o pré-hormônio, o hormônio T4 e um pouquinho que seja de hormônio T3. Mas esse hormônio T4 eu vou fazer um vídeo posteriormente falando sobre tireoide. Mas que vocês já tenham o conhecimento aqui através do vídeo de hoje. Nós sabemos que esse pré-hormônio T4 ele tem que se transformar na sua forma ativa, que é o hormônio T3. E para isso nós precisamos de selênio. E se você, por exemplo, tem hipotireoidismo, ou até mesmo tireoidite de Hashimoto, né, que é um hipotireoidismo, é uma doença autoimune, você provavelmente faz uso de T4, ou seja, a levotiroxina, mas fiquem atentos porque o uso do hormônio diariamente não significa que esse seu T4 esteja realmente se transformando na forma ativa que é o T3. E o selênio é muito importante porque ele faz parte de enzimas que nós chamamos de deiodinases. E essa enzima deiodinase, ela faz a conversão do T4 em T3. Essa enzima deiodinase, ela é dependente de selênio. Uma outra situação que agora vocês devem estar se perguntando, ok, mas quais são os sinais clínicos, né, para que eu possa ter uma ideia, para que eu já fique, de certa maneira, antenada se eu estou ou não com deficiência do mineral selênio. Obviamente você vai procurar o seu nutricionista, o seu médico, e ele vai requisitar os exames, mas é bom que vocês saibam alguns dos sintomas. Por exemplo, vamos começar com a deficiência, com a carência do selênio. A deficiência do selênio, pessoal, aumenta o risco de desenvolvermos doenças como cardiomiopatias, problemas à tireoide, que eu acabei de falar, também deficiência e enfraquecimento no nosso sistema imunológico. A deficiência pode ter como sintoma clínico uma fraqueza muscular, uma fadiga, uma irritabilidade, também queda de cabelo, e aí nós mulheres nos preocupamos muito com isso, as unhas fracas também. Enfim, os sintomas de deficiência de selênio nem sempre são percebidos imediatamente. Por isso que nós temos que fazer o exame.
E o excesso, como eu falei inicialmente no vídeo, também não é saudável, nos é prejudicial. O excesso de selênio é prejudicial para o nosso corpo, porque inclusive ele se torna tóxico para o nosso organismo quando em grandes quantidades. E esse excesso pode causar alguns sintomas, como náusea, vômitos, diarreia, o cansaço, problemas neurológicos, danos inclusive no nosso fígado, nos nossos rins. Então veja, existe uma quantidade diária, que eu logo vou falar sobre isso, de selênio. Não pode consumir o selênio em exagero, nem que ele seja deficiente na nossa dieta. Ok, mas nós falamos de nutrição aqui, então quais são os alimentos nos quais nós encontramos boas fontes de selênio? As vísceras, como o fígado de gado, as carnes em geral, frutos do mar, pessoal, gema do ovo, castanha do Pará, tão conhecida de vocês, e normalmente as pessoas, quando se referem a selênio, logo fazem um link com a castanha do Pará. Também semente de girassol, as brássicas, como nós nutricionistas nos referimos, que são repolho, brócoli, a couve-flor, rabanete, também selênio presente no salmão, nos peixes em geral, né? Mas no salmão, na sardinha. Mas uma coisa nós temos que levar em consideração: o solo influencia na quantidade de selênio nos alimentos. E quando, Ana, consumir estes alimentos que tu acabaste de falar? Diariamente, pessoal, diariamente uma porção de algum destes alimentos, para que nós tenhamos uma quantidade mínima diária de consumo. E qual a dose recomendada? Para adultos, gira em torno ao redor de 55 microgramas por dia. Se for uma mulher gestante, por exemplo, a dose é um pouco maior. Podemos fazer a suplementação, sim, quando necessário, mas é o que eu digo, é tão fácil o acesso que nós temos aos alimentos, né? Então vamos deixar sempre a suplementação para que seja a cereja do bolo, né? Que a nossa preocupação, que a nossa preferência sempre seja pelos alimentos. Bom, a suplementação que eu tenho para dizer aqui para vocês é que o excesso faz mal. Sempre eu bato nesta tecla, não se autossuplemente. O excesso de selênio é tóxico e perigoso também. O excesso pode inclusive levar a quadros de diarreia, dor de cabeça, fraqueza, aquela queda de cabelo também, dores articulares. É sempre importante que você consulte a sua nutricionista, e é comum, né, na prática clínica, que essa deficiência de selênio esteja associada a uma deficiência também de vitamina E, porque os sintomas são muito semelhantes, mas aí é o médico ou o nutricionista que vai analisar isso para você. Enfim, pessoal, a minha intenção aqui é mostrar para vocês que o selênio é um dos minerais, é um oligoelemento muito importante. Ele está envolvido em mais de, 300 reações metabólicas. Ele é importante para tudo. Vocês viram, eu falei em tireoide, eu falei em infecção, eu falei
em inflamação recorrente, eu falei em cognição, eu falei também em dores articulares, eu falei em tireoide, eu falei em poder antioxidante, em envelhecimento precoce, também como auxiliar para que nós não venhamos a perder massa magra. Enfim, o selênio é envolvido em quase todas as reações do nosso corpo. Então, por hoje ficamos por aqui, era isso que eu tinha para falar a respeito do selênio. Veja que ele é realmente fundamental para a nossa saúde, entre outros tantos, obviamente, né? E ele também está muito associado a alguns outros, ele interage com alguns outros minerais tão importantes quanto. Obrigada, pessoal, pela companhia de vocês, pelo tempo de vocês e nos vemos em um próximo vídeo. Não esqueça, se você não está inscrita ainda aqui no canal, se inscreva, deixe o seu curtir, compartilhe o nosso vídeo, ajude o nosso canal para que nós possamos levar informações, dividir conhecimento com mais pessoas. Por hoje ficamos por aqui, muito obrigada.